Olá, meu estudo é sobre as áreas construídas inseridas na área de preservação ambiental da Pedra Branca do Rio de Janeiro entre 2019 e 2021, utilizando índices espectrais NDVI, NDBI e classificação supervisionada de imagem Sentinel-2. É notável que construções irregulares têm crescido no Parque Estadual da Pedra Branca. O INEA é o órgão que realiza regularmente fiscalização para reprimir construções irregulares e desmatamentos na unidade de conservação. Porém, é de competência do município fiscalizar loteamentos em zonas de amortecimento da unidade, que são áreas em que as atividades também devem estar sob controle para conter a ocupação humana. A expansão de empreendimentos irregulares traz consequências em áreas protegidas que podem acarretar, por exemplo, em inundações, desmatamento, aterros e desvios de canais d'água. O uso de imagens Sentinel-2 no sensoriamento remoto possibilita variados estudos que podem ser aplicados a segmentos urbanos, de vegetação, de cobertura de solos e outros. A resolução espectral deste sensor, principalmente nas faixas de espectro referentes às regiões do infravermelho, são amplamente úteis para, por exemplo, a criação de índices normalizados como NDBI ou NDVI. A aplicação desses algoritmos para a geração de índices normalizados são úteis para a diferenciação de alvos espectrais na imagem a ser interpretada. As imagens Sentinel-2 são adquiridas através do Earth Explorer no formato Level 1C, representando a reflectância de topo da atmosfera. Sendo assim, se faz necessário corrigi-las atmosfericamente, alterando a imagem para Level 2A, onde aí sim representa valores de reflectância de superfície. O NDVI é a abreviação da expressão em inglês para Normalized Difference Vegetation Index, o que equivale em português a índice de vegetação de diferença normalizada. Serve para analisar a condição da vegetação natural ou agrícola nas imagens geradas por sensores remotos e pode ser calculado utilizando as bandas do vermelho e do infravermelho próximo, que são as bandas B4 e B8 do Sentinel-2. O NDBI, que é usado para discriminar áreas urbanas e construídas nas imagens de sensoramento remoto, pode ser calculado utilizando as bandas de infravermelho próximo e infravermelho médio, que correspondem às bandas B8 e B12 do Sentinel-2. Classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos e são utilizados no sensoramento remoto para mapear áreas da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse. Quando existem regiões da imagem que o usuário dispõe de informações que permitam a identificação de uma classe de interesse, o treinamento é dito supervisionado. Para um treinamento supervisionado, o usuário deve identificar na imagem uma área representativa de cada classe. É importante que a área de treinamento seja uma amostra homogênea da classe respectiva, mas, ao mesmo tempo, deve-se incluir toda a variabilidade dos níveis de cinza. Aqui apresenta um mapa de localização da área de estudo, que é a área de preservação ambiental da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, e pertence à zona oeste da área metropolitana do Rio de Janeiro. Na metodologia deste trabalho, foi feita a aquisição das imagens do Sentinel-2 no Level 1C, referente às duas cenas datadas de 29 de janeiro de 2019 e 18 de janeiro de 2021, através da plataforma do SGS. Após isso, foi feito o pré-processamento das imagens, onde foi feita a correção atmosférica / radiométrica, através da classificação semiautomática do plugin SCP do software QGIS. Foi feita a seleção das bandas necessárias e a composição colorida em cor verdadeira, RGB, referente às bandas 4, 3, 2 do Sentinel-2, realizadas no software do ArcMap. O cálculo dos índices normalizados de vegetação NDVI e de áreas construídas NDBI para as duas cenas, utilizando as bandas 4 e 8 e 12, referentes aos espectros vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, respectivamente, foram realizados através da ferramenta Raster Calculator no software ArcMap. Após isso, foi feita a aquisição dos limites das unidades de conservação em formato Shapefile, a seleção e a exportação de feições
de polígonos da APA Pedra Branca para a realização do processamento de buffer de 20 metros em torno dos limites do parque. O recorte das imagens de NDVI e NDBI foi utilizando como máscara de processamento este novo limite da APA após a realização do buffer, através da ferramenta Extract by Mask. Após isso foi feita a classificação supervisionada interativa, que é realizada através da coleta de amostra para 5 classes distintas e treinamento do software para identificação dessas classes pré-definidas. O recorte da imagem classificada também foi feito utilizando como máscara de processamento o novo limite da APA após a realização do buffer. O passo seguinte foi a vetorização da imagem classificada através da conversão da imagem para shapefile de polígonos, e essa etapa é necessária, por exemplo, para a quantificação das áreas que são cobertas pelas classes. Também é necessário, nesse processo, fazer a redefinição do sistema de projeção através da conversão da projeção transversa de Mercator para a projeção de Albers, que é uma projeção equivalente cônica e preserva as áreas, dessa forma minimizando as distorções e conservando as áreas no mapa. A quantificação das áreas das classes foi feita através do cálculo de geometrias das feições classificadas e após isso foi feito o somatório para cada uma das classes. A validação da classificação foi feita utilizando um algoritmo do índice kappa para avaliação de qualidade do produto utilizando o software QGIS através do plugin Grass. Aqui estão apresentados os resultados para os cálculos do NDVI das cenas de janeiro de 2019 e janeiro de 2021. Aqui estão apresentados os resultados para o cálculo do NDBI para as duas datas também de janeiro de 2019 e janeiro de 2021. Este é o mapa temático resultante da classificação supervisionada interativa feita no software ArcMap, com a distinção de cada uma das classes. Também foi elaborado um gráfico através do somatório das áreas das classes e este valor é representado na unidade de hectares. A discussão deste trabalho conclui que os resultados nesse estudo comprovaram a existência de focos que indicam o crescimento de construções em áreas dentro dos limites legais da unidade de conservação do Parque Estadual da Pedra Branca. Através da utilização das imagens de satélite para a realização deste estudo, foi possível classificar a área e detectar regiões que já existiam construções prévias e correlacionar com áreas que tiveram aumento de densificação urbana ou, por exemplo, próxima a áreas de pouca vegetação. Isto indicaria, por exemplo, um estado de degradação do solo e possivelmente aumento da urbanização. A complexidade dos tratamentos das imagens e a definição dos parâmetros necessários aos processos realizados, que são o tratamento das imagens, o pré-processamento, as análises espaciais, a classificação e geração dos índices normalizados, exigem um certo conhecimento do interpretador para que sejam minimizados os erros e as distorções. Os índices normalizados NDVI para vegetação e NDBI para áreas construídas tiveram uma resposta satisfatória. Como era esperado, estes produtos têm ampla capacidade de distinguir estas classes referidas. A classificação feita de forma supervisionada e interativa, onde são colhidas amostras das classes, teve uma resposta de 60% de índice kappa, ou 0,6. A combinação dos produtos gerados puderam permitir uma interpretação razoável dos alvos.
e demonstraram que mesmo com uma resolução espacial de 20 metros das imagens Sentinel-2 e considerando o tempo relativamente curto da disponibilidade das imagens para uma série temporal, ainda assim foi possível confirmar a densificação e evolução de áreas construídas nessa região de área de preservação. Além disso, também foi possível quantificar as áreas das classes e identificar com precisão focos que surgiram a irregularidade dessas construções. Muito obrigado, sou Gil Gabriel, aluno de BCNT.